Boa noite a todos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecendo essas lições desse livro maravilhoso que nos fazem refletir sobre nossas vidas, sobre nosso aprendizado, ora no mundo dos encarnados, ora no mundo dos desencarnados, a nossa real vida. Muito obrigado por toda a iluminação, intuição, proteção. Obrigado por essa casa espírita que nos dá a oportunidade do aprendizado. Pela família, pelo trabalho, pelos estudos, por tudo, pelos amigos. E pedimos que ilumine aos nossos inimigos temporários. Que eles sejam esclarecidos, orientados, encaminhados para um setor de tratamento, como um hospital espiritual que temos na nossa casa, nosso centro espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E a lição é Jeremias e os falsos profetas. É Bom, o item 11. é uma lição bem Bem atual. curtinha, É uma lição bem atual. né? A gente tem que ficar muito atento, né? Todas as comunicações, todas as mensagens, de todos os lados. Porque tem muitas pessoas que, dentro das várias religiões, se dizem mensageiros, né? Do alto, de... Então a gente vê muitas coisas incorretas, muitas bobagens em todos os ramos. Inclusive, dentro do meio espírita, a gente tem que ficar atento a comunicações, a mensagens, ou mesmo quando a gente escuta diretamente de um espírito, ou lê um livro dito mediúnico, para que a gente possa avaliar sempre o conteúdo de tudo que a gente ouve. Hoje a gente escuta, lê, recebe mensagens, então a gente tem que estar pronto para sempre ler e fazer uma leitura crítica, né? Racional sobre tudo que a gente lê. E para a gente fazer essa análise, quanto maior a nossa cultura, maior o nosso conhecimento, e no caso da doutrina, quanto maior a nossa doutrina, né? Que a gente maior conhecimento está da doutrina, começando pelas obras de Kardec, e do Chico, do Divaldo, e assim vai, para a gente avaliar outras obras que surgem do espírito A, do espírito B, do espírito C, do médium A, B e C, né? Então a gente tem que sempre avaliar, mesmo que a mensagem seja assinada por um nome importante. Então, por isso que tem que é um alerta de muitos anos sobre falsos cristos e falsos profetas. Muito válido no dia de hoje. A lição que a gente está lendo, né,
o capítulo que a gente vai ler hoje continua falando sobre, né, está lendo, estudando o livro Perturbações Espirituais, Divaldo Pereira Franco, do médium Manuel Filomeno de Miranda. Não, desculpa, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, nos capítulos anteriores, estava sendo discutido, falado, né, que o Eduardo, que é um presidente de uma casa espírita, ou um dirigente de uma casa espírita, casado, dois filhos, atendeu uma moça, Iracema, e nesse atendimento fraterno ele acabou se envolvendo emocionalmente com essa moça e acabou, né, a moça hoje está grávida. O, esse dirigente Eduardo, perturbado, para não ser motivo de escândalo, ele sugere, de maneira muito equivocada, o aborto dessa criança. Aí foi relatado já, né, foi relatado essa conversa em pelo menos dois momentos, aonde a Iracema e Eduardo foram dormindo no mundo espiritual e foram orientados pelos amigos espirituais, pelos anjos de guardas, pelos dirigentes espirituais. E a partir dessas orientações e a partir da conversa franca entre eles, ele pede um tempo para a moça para decidir o que será feito, para ele conversar dentro do centro espírita e conversar com a família. Então, a gente está nesse momento aí, e hoje eles devem decidir eles devem falar, relatar o que aconteceu, o que vai acontecer desse relacionamento entre eles. Quem vai ler para nós? Tem um leitor, leitora do Restabelecendo a Dignidade. Comentários para ler? Pronto, eu me disponho aqui a fazer a leitura novamente, Lourenço. Se ninguém quiser, eu me disponho, tá? Ok? Então, começamos. Capítulo 6. Restabelecendo a dignidade. Ao despertar na manhã ensolarada, o senhor Eduardo encontrava-se aturdido e recordava-se parcialmente do sonho revelador. Alternavam-se-lhe no íntimo bem e mal-estar, estranhas sensações defluentes do conflito que se lhe instalara, como resultado da insensatez de comportamento. Após meditar alguns minutos em tentativa de encontrar uma linha direcional de raciocínio, recordou-se do beneplácito da oração e mergulhou o pensamento no abençoado recurso que lhe proporcionou a harmonia íntima. Acercando-lhe o mentoreu vídeo, inspirou-o a decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da constrição obsessiva de que se tornara vítima. Reconhecia o abismo de natureza moral ao qual se atirara voluntariamente, captou a ideia de reunir a diretoria da instituição com o objetivo de afastar-se da presidência e, ato contínuo, manter uma conversação demorada e digna com a esposa de quem se encontrava separado no lar, mantendo apenas as aparências do relacionamento conjugal, porém sem comunhão afetiva. Pensou nos filhos adultos e comoveu-se, reconhecendo a forma promíscua a que se entregara a conduta. O orvalho das lágrimas lavou-lhe as imperfeições e, livre da injunção obsessiva com a mente clara,
Tem uma parada aqui, não sei. Clara, e os sentimentos lúcidos, recuperou-se e experimentou peculiar sensação de alívio a que já se desacostumara. De imediato passou as providências diárias até a noite, quando solicitou uma reunião com os demais diretores da nobre Casa de Amor, no que foi atendido com gentileza por todos. É certo que alguns membros estavam desgostosos com a sua conduta, embora ignorassem os acontecimentos na sua triste realidade. Após fervorosa oração em que suplicava a ajuda divina, sem mais delongas, solicitou uma licença da administração do núcleo, justificando problemas íntimos de certa gravidade, comprometendo-se a continuar militando nos labores, porém sem constituir-se de pedra de escândalo. Afirmava-se incapaz de permanecer na direção do abençoado Instituto de Iluminação e considerou que ele próprio se encontrava necessitado e de redirecionamento pessoal e espiritual. Evitou entrar em detalhes, aliás, desnecessários. Logo após, informou gentilmente aos companheiros a sua disposição de divórcio com a esposa, que já não o suportava, mantendo-se livre para futuros compromissos que pretendia assumir. Ao espanto inicial de alguns amigos, adveio a compreensão em torno da fragilidade humana, das interferências espirituais negativas que vinham observando presentes, o que gerava situações algo embaraçosas na comunidade que administravam. Embora advertidos pelos mentores quanto à necessidade da vigilância, como sempre acontece, pensava-se em perigos que viriam de fora quando a problemática mais séria era interna e através de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, seguindo o modelo de Jesus. Houve momentos de grande emoção no trabalhador em despertamento e pedidos de desculpas como de perdão, a fim de que lhe não fosse negada a assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. Por fim, esclareceu que desejava submeter-se a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Ao terminar o encontro, foi apresentada a alternativa da sua substituição pelo primeiro vice-presidente, elaborada a ata sucinta do acontecido, por todos logo firmada. Parecia-lhe haver se libertado de um pesado fardo que o esmagava intimamente, ao tempo em que a culpa que já o aturdia começou a diminuir a inclemência da sua cobrança. No dia seguinte, domingo, reuniu a família à tarde para um lanche com a presença dos filhos e da esposa, expondo as dificuldades pessoais que vinha enfrentando desde algum tempo e que necessitava da ajuda, da compreensão de todos, particularmente da esposa digna e fiel, que soubera manter-se em clima de nobreza, mesmo percebendo as irregularidades graves do seu comportamento. Elucidou que já se encontravam separados no tálamo conjugal desde algum tempo e que gostaria de conceder-lhe a liberdade através de um divórcio não litigioso, comprometendo-se a submeter-se a quaisquer exigências que lhe fossem apresentadas. O impacto foi forte e os filhos umedeceram os olhos com lágrimas, porque, embora sentissem as dificuldades dos pais, ignoravam a gravidade do relacionamento. A senhora Etelvina, após a exposição do marido, também emocionada, aqueceu, sem qualquer exigência, com a separação legal do vínculo que se rompera moralmente, lamentando a ocorrência que muito a entristecia. A filha mais velha, já casada, que lhes dera 2 lindos netinhos, em um impulso nobre, indagou: será que o divórcio é o melhor caminho para a harmonia do casal? Não haveria alternativa a um período de experiência em tentativa de recomeço?
Esse foi o momento mais doloroso, porque o genitor, emocionado e com voz trêmula, confessou: Não vejo como recomeçar. Tendo, tenho sido infiel ao meu lar, embora militando no Espiritismo. A minha conduta não condiz com os sublimes ensinamentos do Evangelho. Venho despertando para a realidade que me estava nublada por perturbações inferiores e espirituais. E recentemente cheguei à conclusão da necessidade de mudar de conduta, redimindo-me, ainda em tempo, dos compromissos incorretos a que me tenho submetido. Espero o perdão de todos ao que agora irei expor. Irei ser pai. A voz embargada quase foi inaudível. E não poderei abandonar a jovem a quem iludi e a criança a quem tem necessidade de nascer. Ante o silêncio natural que se fez entre lágrimas dos presentes, prosseguiu. Ao ser informado pela mulher a quem me afeiçoei, e quem tem a idade de minha filha querida, cheguei ao deslate de exigir-lhe que abortasse a criança. Deveria estar louco, possesso, ou com ambos os transtornos, enquanto na tribuna espírita ensino o que o abortamento é um crime hediondo. Não suporto mais tantos conflitos e estou procurando a redenção enquanto é tempo. Nenhum caminho existe para a reabilitação, exceto a verdade, com todas as dores que advenham as decepções que provoca inicialmente. Sou o Lázaro moral em busca da saúde, correndo atrás de Jesus na pessoa dos meus filhos e da minha sofrida esposa. Jesus teve misericórdia de todos e, por certo, ter-la-á comigo também, se os meus filhos e Etelvina forem capazes de me compreender, perdoar e, mesmo que lhes pareça difícil o perdão, pelo menos desculpar-me pelas ações pérfidas que venho praticando. Não pôde continuar porque as lágrimas o embargaram. Era sincero o seu arrependimento. Embora amparado pelo irmão Elvídio, e com a nossa presença transmitindo-lhe coragem e valor moral, tratava-se de um momento muito grave e significativo. Dona Etelvina foi a primeira a responder-lhe com muita emoção. Desde que falhamos no relacionamento conjugal, mantenhamos a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos que Deus nos concedeu para encaminhar-lhe. Aceito a proposta de divórcio sem pressa nem exigência. Ato contínuo, os filhos abraçaram-no, compreensivos e doloridos. Anoitecia, não havendo mais nada a discutir, uma vez que os detalhes do divórcio e da reorganização da família já haviam sido solucionados, considerando que os filhos residiam nos seus próprios lares, o companheiro arrependido propôs. Poderemos orar em agradecimento a Deus em favor da nossa união permanente e por ter me dado forças para ser honesto com a minha amada e desrespeitada família. Como todos anuíssem, ele orou com unção, enquanto nós outros, os espíritos presentes, aplicamos paz em todos os participantes e participamos da ação de graças dessa tarde inesquecível. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando a visita de espíritos amigos e familiares que se encontravam com dificuldade em dar assistência ao casal. Desde os inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do paciente. Embora ficasse muito sofrida, a senhora Teobina sentia-se aliviada do imenso padecer interior mantido em silêncio. Então, esse dirigente, né, esse presidente da Casa Espírita, ele devia ter recebido a Iracema e tratado, né, tratado ela como uma filha dentro do centro espírita e auxiliado ela nesse momento, né, dessa gravidade.
como nós, né, a gente recebe muita gente na nossa casa e a gente tem a obrigação de receber a todos com carinho, com muito amor. Infelizmente, não estava bem, não estava perturbado e sofreu influência espiritual. E os espíritos obsessores queriam derrubar a casa através desse dirigente, gerando um escândalo. A responsabilidade disso cabe a todos eles. Então, ao Eduardo, né, o antigo presidente, ele é responsável pelos atos deles. Os espíritos que estão influenciando, né, o Eduardo e a Iracema também são responsáveis. Então, Eduardo, Iracema e todo esse conjunto têm a sua responsabilidade. Agora, a intenção dos espíritos era, era derrubar o centro, que já é um escândalo para perturbar todo o centro. Com a ajuda dos bons espíritos, o Eduardo conseguiu se equilibrar, assumir a sua responsabilidade, entender que ele estava errado, e ele pede a licença da, sa- da, da, da direção do centro e pede para ser tratado, né? Então ele estava lá para ajudar, mas ele passou por uma dificuldade, então ele passa para pedir ajuda para ser tratado no próprio centro. E era interessante ele relatar, ó, eu tô tendo um caso com a Iracema, tal, ela vai ficar grávida, não sei o quê, papapá, lá, lá. Não, isso aí era só fofoca. O importante é, eu tô passando uma dificuldade, eu vou me separar da minha esposa e eu vou pedir uma ajuda de vocês para eu passar por isso. Então, isso eu vou sair da direção e vou passar a ser atendido. Ok. Aí ele vai, faz para a família, assume toda a culpa dele, né? E aceita que a família decidir por ele, se decidir, né? Ele pede divórcio e agora, se as pessoas vão perdoar ele ou não, ele tá arrependido. Ele cometeu um erro agora, então ele está mudando de comportamento, vai assumir, né, a responsabilidade perante a jovem Iracema, vai assumir a paternidade. Então tudo isso está sendo encaminhado. Agora, vai caber todo mundo julgar e condenar? Não, ele errou, a consciência dele está pesada. Ele está pedindo agora ajuda para seguir a vida em frente. E perante o tropeço, ele está mudando, né? Com a melhor, nesse momento, é o que ele está fazendo. Nisso, as coisas vão sendo encaminhadas. Então, a partir de tudo isso, as coisas vão sendo encaminhadas e a família dele segue em frente, o centro espírita continua em frente. Então, a gente tem que também pensar e refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. A gente é imperfeito, a gente também comete equívocos de um tipo, de outro, ofendeu aqui, traiu lá, e sei que lá, tal. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem que refletir, falar, eu cometi tal coisa. Como é que eu vou reparar isso? Como é que eu vou fazer com que eu me torne uma pessoa melhor? Então, fazer como ele, né? Se arrepende e vai tentando acertar as coisas. No caso dele, foi uma coisa que estava afetando muita gente. Agora, no caso de cada um de nós, também cometemos erros, a gente tem que também refletir e falar, ó, eu fiz tal coisa. Ah, tal. Então eu vou reparar o meu erro dessa forma, perante a família, perante o amigo, perante o conhecido, sei lá, onde for.
né? A gente, infelizmente, ainda comete erros. Nossa consciência acusa. Então, para a consciência ficar tranquila, vamos reparar. Certo? Eu acho importante aí, é, claro, que todo o contexto que foi explicado, né? Mas tem um ponto que eu gostaria de salientar aqui. O, o Eduardo estava passando por né, por erro dele mesmo, uma imperfeição dele, aliás, uma imperfeição moral, né? E aí, então, quando ele caiu em si, com a ajuda espiritual que recebeu e tudo mais, né? Então, ele precisava agora reverter isso daí, né? Mas para sair desse ponto e ele reverter, mesmo tendo passado pelo esclarecimento espiritual, tem uma atitude que ele precisou tomar, que é ter coragem. E aí, diz aí que ele fez uma prece, né? Se muniu de coragem e, então, ele procedeu ao que todos nós ouvimos. Lá fez a reunião com a diretoria, com a família e mudou. Mas eu acho que esse ensinamento, a gente pode extrair dele também para nós, porque como o Lourenço falou assim, todos nós temos dificuldades, né? A gente não quer se comparar aqui agora com a dificuldade moral do Eduardo. Veja, muitas vezes algum de nós está com um problema muito pessoal, de uma doença, não sabe como enfrentar, e falta coragem. Então, esse momento, às vezes, uma decisão que a gente precisa tomar na vida, às vezes, uma mudança de emprego que ocorre, né? Uma falta, caiu, não tem recursos, né, financeiros, você precisa tomar coragem de fazer alguma coisa. Então, esse termo coragem, né? E quando eu leio esse livro, eu entendo que, ao tomar uma atitude de coragem bem pensada, logicamente, significa que nós já recebemos instruções espirituais, né, em nosso desdobramento, em nossas orações, e aí decidimos, né, resolver um caso que pode ser um caso moral, mas pode ser outro caso, um caso financeiro, pode ser um caso de emprego, pode ser um caso de doença, pode ser o que for. Mas o importante é que a gente precisa arranjar essa disposição, então, para fazer as mudanças daquilo que a gente precisa tomar decisões. E para isso, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, essa verdade íntima, né? Não procrastinar, porque quando a gente procrastina, começa a jogar tudo para frente, aí as coisas pioram, como o Eduardo vinha fazendo, né? Então, que a gente tome esse ensinamento aí que a espiritualidade está nos trazendo para a gente justamente aplicar na nossa vida, mesmo que o problema seja menor ou não. E esse aconselhamento que aconteceu com eles durante o sonho acontece com todos nós. Então a gente dorme, então a gente está passando por uma dificuldade. Se a gente pedir ajuda, orar, vai dormir e ora, pede conselho, a gente se desdobra e tem a ajuda, tem o aconselhamento para como melhor resolver isso. Na nossa casa, por exemplo, já aconteceu de a gente fazer uma reunião geral da casa. E aquela reunião, né, o Espírito falou, ó, eu estou vindo aqui nessa reunião para a gente relembrar o que a gente já conversou na noite anterior. Então ele falou, a gente já fizemos essa reunião lá no mundo espiritual, eu já falei um monte de coisa lá no mundo espiritual, e agora, né, estou fazendo uma reunião com vocês acordados para reforçar o que eu já falei. Isso já aconteceu dentro da nossa casa. Mas isso acontece com todos nós na nossa vida. Então a gente dorme
e a gente vai para o mundo espiritual e a gente é aconselhado nas nossas decisões da vida. A gente tem auxílio. Então, esse auxílio, essa ajuda que o Eduardo e Iracema tiveram, todos nós temos. Não é uma coisa particular, especial desses dois. Mas é um exemplo que todos nós passamos, um exemplo que nós temos a ajuda dos espíritos do anjo de guarda. Então, Porque o importante, né, ô Luiz, é que a gente extraia da literatura aqui, do que nós estamos estudando, para nós, né? Porque ouvir a história e ver de alguém que está passando por isso, não, mas a gente tem que trazer esses ensinamentos para a nossa vida diária, como aplicar, o que está acontecendo, né? Como você está falando agora, né? O importante é isso, né? Propunha-se a continuar amiga do marido infeliz, de modo que o pudesse auxiliar no que fizesse necessário. O seu amor era maior do que os limites da comunhão carnal. Espírita e frequentadora da associação que ele dirigia, já não suportava acompanhar-lhe a maneira como se comportava em relação às outras senhoras e jovens que buscava seduzir. Transcorreram alguns dias e, uma semana após o encontro conosco no plano espiritual, o nosso amigo procurou a jovem Iracema, que se encontrava em profundo abatimento, como resultado das reminiscências que lhe ficaram da reunião de esclarecimento em que participara, e por saber que o amante não desejava aceitar o filhinho em formação no seu ventre. Evitara, porém, o encontro pessoal porque não sentia as forças morais suficientes para um enfrentamento conforme ocorrera antes. Magoada e aturdida, mas assistida pelo nosso amigo Germano Passos, a fim de evitar que tombasse nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda a parte, aguardava encontrar a facilidade de sintonia. Terminada a reunião doutrinária em que ambos se encontravam presentes, ele se acercou e convidou-a para uma conversação demorada. Sem relutância, a jovem aceitou a invitação e foram à sua residência, pois que vivia sós, responsável pela própria manutenção através do trabalho dignificante a que se entregava. Ela notou a mudança de tratamento que lhe era oferecido pelo companheiro e ficou surpresa, mesmo antes de o ouvir. Quando chegaram ao modesto apartamento, que já era familiar ao visitante, depois de temas banais, coube ao arrependido cavalheiro explicar. Estava aurindo energias para este momento que assinalará o início de novos rumos em nossa existência. Desde um sonho em que me vi envolvido por entidades das sombras e liberado pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Aqui estou para reafirmar-lhe que o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho, que em breve teremos em nossos braços. A jovem não podia acreditar que aquele ao seu lado era o mesmo homem que, não fazia muito, a induzira ao abortamento criminoso. Mas, antes dele fazer qualquer pergunta, ele sintetizou os acontecimentos dos últimos dias, desde o afastamento da diretoria da instituição ao divórcio que propusera à esposa, à narrativa de todas as suas defecções aos filhos e à mulher. Minudenciou as emoções que agora dominavam e o sincero desejo de construir com ela, se o quisesse, um novo lar em bases dignas e afeição pura. Muito comovida, a moça sentiu-se envolvida pelas vibrações de esperança e de alegria incontida. Agradeceu-lhe a coragem e as propostas apresentadas, lamentando os prejuízos que aquele afeto entre ambos causara.
sentiu-se apiedada por Dona Etelvina, porque os filhos do casal já eram adultos e tinham a capacidade de entender os acontecimentos. Antevendo-se amparada e sentindo a presença dos espíritos amigos que ali nos encontrávamos, pediu-lhe que fosse feito um estudo do Evangelho de Jesus, a fim de coroar com bênçãos as emoções do momento. Tomando de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na pequena sala, arrumaram a mesinha do centro, colocaram uma jarra com água e, com toda a simplicidade da vida cristã, oraram juntos e abriram o livro da verdade, detendo-se à página Obediência e Resignação, que, portadora de diretrizes sábias para a construção da felicidade relativa a que se tem direito na Terra, renovaram o ânimo, equiparam-se da fé que transporta montanhas e da coragem para os inevitáveis enfrentamentos e cobranças a que seriam submetidos. Os julgamentos das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo, como se estivessem envergando a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. Por isso, a lição do mestre em relação à mulher surpreendida em adultério é sempre atual e oportuna. Quem estiver isento de pecado, erro e culpa, que ele atire a primeira pedra. No processo evolutivo de todos nós, sempre assinalamos os equívocos e os fascínios pelo erro, por estarmos impregnados dos velhos vícios que trazemos de reencarnações passadas. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações e, através dos mecanismos da austeridade e do bem proceder, vão se libertando das chagas morais que infelicitam com a coragem de subir nos alcantes dourados da vida para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. O largo período referente ao trânsito do processo da evolução antropológica dos instintos da razão e desta angelitude deixa marcas profundas em forma de impulsos primários dominantes que resistem bravamente aos esforços empreendidos para as percepções dos sentimentos superiores. Chamados, os santos do deserto do cristianismo primitivo procuravam fugir do mundo, silenciar as vozes clamorosas das paixões internas, para que na meditação, na frugalidade da alimentação, vencessem as tentações da carne, que se liciavam com inclemência para exigir-lhes submissão. Mais tarde, ante um número imenso de anacoretas que fugiam para as grutas e as regiões inóspitas, surgiram os mosteiros, verdadeiras fortalezas que os livravam da perturbação urbana e cada cela que se transformava em caverna silenciosa. Ignoravam em sua ingenuitude que o corpo reflete os impulsos, anseios e hábitos do espírito que o habita, devendo ser trabalhados com amor e compaixão, embora com perseverança e austeridade. Ao invés de odiar o corpo, amá-lo e preservá-lo, mantendo as resistências morais que procedem da alma, a fim de criar os novos atos que se esculpirão no ádito do ser e que propiciarão a exigência moralmente saudável. O temor a Deus que era divulgado, só mais tarde seria transformado em amor a Deus. O Criador, que nos concede a misericórdia do seu inefável bem-querer, auxiliando-nos na difícil e necessária ascensão. Santo Antão, São Paulo de Tebas, São Jerônimo e especialmente São Francisco de Assis perceberam essa realidade e alternaram a severidade com a matéria que era usual no seu tempo de vida com as sutilezas da ternura, da benevolência, da caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão. Ao Espiritismo coube a tarefa incomparável de inscrever a caridade como uma única forma de conseguir-se a autoiluminação,
de viver-se a existência plena em qualquer injunção da caminhada evolutiva. Saímos da residência da Iracema com entusiasmo, pois que o primeiro tentame do nosso labor estava se coroando de bênçãos. Vamos bater palma hoje. Então, ele, o Eduardo tomou a decisão, comunicou a Iracema, e agora eles vão, né, enfrentar dentro as consequências dos próprios atos deles. Então, isso tem um aprendizado. A gente está encarnado. Nós somos espírito, ora encarnados. O pessoal fala, ah, a carne é fraca. A carne é só um monte de... É uma roupa que a gente está vestindo. Então, essa minha roupa aqui, ó, não me faz eu pensar de uma forma ou de outra. Essa roupa que eu estou usando não me faz eu pensar de uma forma ou de outra. Então, se os meus pensamentos estão pensando de uma certa forma, não é esse corpo que está me influenciando, mas eu, a minha consciência, eu, espírito, penso dessa forma. Então, eu preciso meditar, refletir, ler, aprender, conversar e decidir qual o melhor caminho para a minha jornada. Então, eu não posso culpar esse corpo por eu ter um pensamento de um jeito, meu ato de outro jeito. Eu tenho que refletir e meditar. E eu também não posso castigar esse corpo. Então, eu tenho um pensamento negativo. Aí eu vou lá e, ó, fico batendo no meu corpo, fico castigando o meu corpo. Eu não tenho que. Eu tenho que cuidar bem desse meu corpo que me ajuda nessa encarnação. Agora, eu me mutilar, eu me castigar, eu me chicotear, e tem sentido, tem isso. Eu castigar esse corpo porque eu estou pensando de maneira equivocada, né? Se eu tenho uma atitude que eu não gosto, eu reflito e eu amanhã vou ter uma atitude diferente, né? Eu reflito, eu oro, tomo a minha decisão e tomo uma atitude benéfica para corrigir o que eu pensei, o que eu agi, os meus atos. Então, ele citou aí Francisco de Assis e outras pessoas que foram, né, é, dignas aí e tal, que foram santificadas pela Igreja Católica, que hoje teve o desencarne ali do Papa Francisco, né, e que ele seja iluminado, que ele seja bem recebido, que ele seja bem cuidado, né, no retorno ao mundo espiritual. Então, dentro da Igreja Católica, eles têm o termo lá, santo, que tem alguns espíritos que foram santificados mais de uma vez. Eu não sei exatamente citar, mas teve um espírito que foi santificado. Aí ele voltou, reencarnou, foi santificado de novo. Ele voltou, reencarnou e foi santificado de novo, né? O pessoal não sabia que era o mesmo espírito, tal, aí acabou sendo o santo A e o santo B é a mesma pessoa. Falei, ok, tudo bem. Mas o importante é a gente refletir sobre nossas ações e tomar atitudes.
né, não judiar desse corpo, e eu cometi um equívoco, vou lá e corrijo. Só isso. É preciso que se diga também que, como nós cremos que nós viemos de várias encarnações, é claro que ainda nós trazemos a sombra do passado em nós, né? Muitas imperfeições que estão em nossa intimidade, né? E ainda que estão presentes, né? Mas eu lembro de uma forma que o Divaldo falou sobre essa questão, né? Como diz o. Porque o negócio é o seguinte: ele falou, ó, a melhor coisa que a gente faz é se iluminar, é fazer a caridade, fazer o bem, né? Mas dá a impressão que isso, fazer a caridade, fazer o bem, parece que é sempre para o próximo. Não. O que nós estamos fazendo aqui é uma caridade para nós. Nós estamos estudando, poxa. Nós estamos nos iluminando, né? Daí o nosso conhecimento agora, o que aqui a gente está conseguindo assimilar, a gente muda nas nossas formas de conduta, vai melhorando a nossa consciência, a nossa interpretação da vida, enfim, a gente facilita o nosso perdão, enfim, muitas coisas, né? Com isso, nós estamos fazendo caridade só para nós e para os outros também, né? Além da caridade que podemos fazer. E o Divaldo fala assim, olha, porque esse negócio do nosso inconsciente é que nem você pegar uma jarra, né, que está toda suja, né? Aí mesmo você dá uma parada na jarra assim e deposita aquele coisa lá tudo no fundo da jarra, né? E como é que você faz para tirar aquilo lá? Aí ele fala assim, ó, vai jogando água limpa, né? Vai revolvendo aquilo lá e vai transbordando, vai jogando água limpa, vai jogando água limpa. E o que é jogar água limpa? É se purificando, é fazer o que nós estamos fazendo, né? É fazer a caridade para nós mesmos, é fazer caridade para os outros, fazer o bem. Isso aí vai limpando, vai desintoxicando a nossa alma. É isso que ele está falando aqui, né? Em vez de a gente ficar se sacrificando aí, batendo aí na gente, como se isso daí fosse impedir que a gente, né, conseguisse eliminar a sombra, não vai. Não adianta, né? Não adianta ser faquinha, ficar lá dentro dos pregos ali, não vai mudar nada, né? E o que vai mudar mesmo é a nossa atitude, né? Em buscar nos melhorarmos, né? Isso que é importante. Capítulo 7. Perspicácia das trevas. Eles não desistem, viu? Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefetes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição, e por extensão em outras sociedades espíritas. Era o despertar um renascimento sobre o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente. Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que a Santa Teresa d'Ávila, saindo do convento da encarnação sobre a inspiração do mestre, programou a grande reforma que seriam as carmelitas descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominavam. As religiosas, muitas das quais procedentes das famílias ricas, nobres e distintas, mantinham seu comportamento profano, vulgar, sem mudança interior exigível para o serviço de Jesus. Eram preservados os vícios da sociedade sob os disfarces da honradez. No entanto, no parlatório, a maledicência e a vida comum faziam parte da existência monacal, na qual servidoras humildes trabalhavam para as damas ricas, que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido, em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retomando a santidade física e mental, a sanidade física e mental,
recebia do seu senhor as instruções para a manutenção da honorabilidade e a dedicação ao bem, à humildade, ao serviço do amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. Havia mais preocupação em acumular haveres em dominação mundana do que em austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições exageradas da codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas à caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade e desplantes de maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornaram-se comuns ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs semelhantes aos primeiros servidores de Jesus. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita e transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo, após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero. Utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes com denominações simples, mas que exigiam conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posterioridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação das consciências mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora na sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o Consolador prometido por Jesus que viria restaurar-lhe os ensinamentos porque estariam esquecidos. Dizer verdades novas que, ao seu tempo, não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época, e ficaria para sempre em seu nome. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias, muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar ou são discretamente barrados ao chegar.
habilmente. Então, aí ele está dizendo, né, que os exemplos que são dados nesse ensinamento, nesse livro, nessas experiências, esses ataques que ocorreram, né? Por exemplo, com Eduardo, Iracema, não é um caso particular desse centro espírita. Foram feitos e acabam ocorrendo esses ataques de um modo geral entre os centros espíritas. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, orando o tempo todo e mantendo a nossa postura, para que a gente não caia nesse tipo de ataque, né? Que a nossa casa é um centro espírita como outro qualquer. Então, cada um dos participantes pode sofrer essa influência. Uma das coisas que ele está dizendo que acontece é, a gente sabe que a primeira revelação foi trazida por Moisés. A segunda revelação por Jesus. E Jesus disse que os ensinamentos que ele estava trazendo, ele não podia explicar tudo, mas que ele mandaria um consolador para relembrar o que ele falou e ensinar coisas novas que ele não podia ensinar naquele momento, porque as pessoas naquele momento ainda não iam conseguir compreender. Então ele falou, ó, eu vou ensinar isso que vocês conseguem compreender. Vão assimilando esse conhecimento, que assim que vocês compreenderem esse conhecimento, eu vou mandar o Consolador para ensinar coisas novas e relembrar e corrigir algumas interpretações equivocadas das pessoas. Aí ele manda a doutrina espírita. E tem lá os livros, né, da codificação, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, a Gênese, que são 5 livros básicos da doutrina e que foram muito bem revisados. E foi tudo uma comunidade, um grupo de espíritos, né, que foram trabalhados para escrever essa codificação. E hoje a gente escuta muito sobre que os livros de Kardec estão ultrapassados e tem que ser informações antigas, do outro século. E, logicamente, que podem surgir novas informações. Mas essas novas informações não podem contrariar o que a gente está lendo lá em Kardec. Então, nos livros do Chico Xavier, surgiram novas informações, mas que em nenhum momento contrariam o que está escrito na codificação. Emmanuel mesmo diz para o Chico, se alguma coisa contrariar Jesus ou contrariar Kardec, fique com os dois e me ignore. Então, quando a gente toma isso e tem novas informações, mas que estão baseados em Jesus, baseados na codificação, beleza. Agora, quando surgem coisas que ignora o que Kardec falou, que é coisa antiga, é coisa ultrapassada, aí a gente tem que ficar preocupado. É isso que ele está dizendo aí no próprio texto. Tenha como base Jesus, tenha como base a codificação, e a partir dessa base forte, eu vou construindo o meu edifício. Eu não vou destruindo o edifício para construir em coisas novas. Então, é isso que ele está dizendo. Vamos tomar como base isso. E dentro disso pode surgir esses ataques. Então, pessoas que queiram
ser maiores que a doutrina. Sabe? Fica meio. A gente tem que ficar esperto, né? Muitas obras, e às vezes a pessoa surge, vai surgindo, 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 e tem que tomar cuidado. Então a gente tem que estar sempre refletindo sobre tudo isso. É isso que os alertas que estão dizendo aí nos livros. Ah, como é dito, haverá muitos falsos profetas. Tem acontecido demais isso, atualmente, mais do que nunca. Exatamente. É como está a lição, né, que foi aberta hoje, né? A gente refletir muito sobre todos esses falsos profetas. Habilmente, esses perturbadores espirituais que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo, a Casa do Caminho de Simão Pedro entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo em sua finalidade libertadora de vidas. É uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformados em técnicas de cursos que competem com os das universidades, retirou-se a espontaneidade do fenômeno e assinalou-o com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese do espiritismo sem espíritos, enquanto os outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união pela unificação dos propósitos doutrinários foi colocada à margem em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais num terrível ouvido da fraternidade, da caridade, da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram critérios de autoritarismos nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou os redutos de apoio ao sofrimento dos párias espirituais de todos os tempos. Os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertências para a revivência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa, que tem em Jesus o guia e modelo, ao mesmo tempo se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividade doutrinária, das festas para a angariação de fundos para a manutenção das obras e serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se as obras sociais, com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior, livros de conteúdos lamentáveis,
mas ditos como psicografados com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Foram esquecidos os princípios essenciais que preconizam sem o dinheiro importante para o auxílio aos sofredores, sem lembrar-se que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas do necessário para a existência honorária. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém, sem histórico da faculdade, que se tornaram de um para o outro momento famosas com as suas contribuições ditas oportunas, porém triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se homiziam e rebeldes contra o carpinteiro Galileu, que dividiu a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa. Tornaram-se-lhe por esta ou aquela razão, se é que exista realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora das suas comunidades que se desestruturaram mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas e acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Ó irmãos da terra, que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora que Jesus vos oferece, como archote iluminativo para a travessia do Vale das Sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade. Meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que vos advertem, mas, sobretudo, daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vigilatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca de consolo que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo e estais atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais se prolongue a viagem orgânica, momento surge em que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestardes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e à vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e o sofrimento que poderiam ser evitados, se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme assentou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente, em caráter de exceção. Tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob a vigilância de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inovidável. Nada obstante, a questão é de sintonia.
Como parece mais fácil tergiversar, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno e seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia, a sintonia com as entidades insanas, torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou, que não deixa de ser estranhável que nos embrenhemos pelo matagal das complexidades e desafios, para evitar atender-lhe o apelo doçuroso e afável. Não temais a morte, nem receeis a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente homiziar-se nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva-a com segurança ao seu destino. Após estas reflexões, reunimos-nos na instituição em reformulação de atividades a fim de prosseguirmos no mistério para o qual o grupo foi firmado. Então a gente tem que ficar atento, né, às nossas vidas, à nossa casa espírita, às nossas atitudes, o que a gente escuta por aí, escuta, lê nos livros, lê na internet, em todos os lugares, porque hoje, né, a comunicação está muito fácil. Então a gente recebe informação de todos os lados. Então alguém fala alguma coisa e essa palavra acaba se difundindo muito facilmente para todo mundo. E estava dizendo aí no texto sobre, por exemplo, sobre lá na Idade Média. Na Idade Média, que ficou durante 1000 anos, já conhecido pela própria história, a Idade das Sombras, as pessoas iam para os conventos e não tinha nenhuma. Muita gente ia para os conventos, ou para os monastérios, ou para lugares reclusos, ou se tornaram padres, bispos e até papas, sem nenhuma afinidade com as lições de Cristo. A gente teve esse Papa, esse último Papa aí, Papa Francisco, e a impressão que eu tenho é que ele era uma pessoa boa, uma pessoa generosa, que se preocupava com as pessoas, que se preocupava com o povo. Ele tem as convicções dele, mas a impressão que me passou era que é uma boa pessoa. Mas se a gente for estudar o papas da Idade Média, por exemplo, eles se tornaram papas porque eles tinham muito poder ou ambição de poder. Tiveram papas que, para se tornar papa, ele envenenou, né, o adversário. Ou seja, você entrava nisso pensando no poder e não na em você se tornar uma pessoa, um exemplo para outras pessoas seguirem. Isso lá no passado. Nos dias de hoje, a gente, dentro de uma comunidade espírita, a gente tem que
procurar fazer a nossa reforma, procurar a gente nos melhorarmos e não se nos tornar destaque. Então, eu vou lá dentro de uma casa, eu quero fazer uma palestra, eu quero escrever um livro para ficar famoso. Então, ele estava dizendo, cuidado, porque tem os livros do Chico, os livros do Divaldo, antes dele começar a publicar, ele fez um grande número de exames, de testes, para ele estar preparado para que a parte anímica dele não fosse de maneira influenciar na essência do livro. Então, os livros do Divaldo, o livro do Chico, passaram por um filtro. Muitos outros médiuns são dignos. E você lê os livros e você é interessante, são conhecimentos novos. Então, a gente lendo os livros do Haroldo, o Haroldo não tem a mediunidade de psicografia, mas ele tem a intuição, o trabalho de estudos, são livros dignos. O Rossandro Richard, também são mensagens, são palestras, são livros interessantes de ser lido. Não sei falar o nome do Rossandro, mas é o sobrenome dele. É, Finge. mas Klinger, Klinger. isso, é isso que a Ângela falou. Então, são pessoas que, na minha visão, são pessoas que estão trazendo uma contribuição, né? Eles são conhecidos como outras pessoas dignas, né? Que são tão conhecidos dentro do meio espírita, que estão contribuindo para o meio espírita. Mas dentro desse meio pode haver existem pessoas e livros que não estão contribuindo. Então a gente tem que avaliar e ler os livros com critério, com, com baseado na codificação, baseado em Jesus, para ver se está dentro da doutrina, dentro da parte racional. E pessoas que, como foi falado no próprio texto, que ignora Kardec, ignora. Kardec está falou coisa, essa coisa é digna, mas é coisa antiga. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, as trevas, eu estou falando, para derrubar um centro, lá antigamente, os espíritas eram criticados de fora do centro. Então, as pessoas eram criticadas de fora do centro, falando: os espíritas é coisa do demo, é coisa do diabo, vão para o inferno. Hoje em dia, tem pessoas dentro do próprio movimento espírita que estão lá sendo influenciados pelas trevas para derrubar a casa. Exemplos estão nesse livro, tem naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que também é um livro fininho, que também tem vários exemplos dessa influência de dentro do centro para tentar acabar com o movimento espírita. É, Acho que quando. Desculpa. Eu acho que quando a gente está dentro do movimento espírita, a gente tem que não cansar nunca de divulgar, que é o seguinte. Lembra assim, Cristo ensinou que a árvore se reconhece por seus frutos. Então, quem não dá bons frutos é óbvio que não é naquele pelos quais você vai pegar informação. Então, é discernir com quem é que você está falando, quem é que está passando aquela informação. Na internet enxameia
informação, mas se a pessoa não discernir o que ela está vendo, se ela não entender o que ela está escutando, ela pode tirar como verdade o que às vezes não, de verdade não tem nem resquício. Nem só não tem verdade, como não tem nada do que apegou a ser a doutrina espírita. Muita gente hoje está divulgando situações, seja por livro, seja por informações via internet, informações falsas. Eu vi outro dia uma palestra da Anete Guimarães, ela falando que ela estava fazendo uma pesquisa para o lançamento do novo estudo dela, uma nova palestra que ela vai fazer, e ela colocou no chat GPT doutrina espírita. Procurou, ela ficou mais de uma hora, achou milhares e milhares de vídeos, e a gente encontra milhares de vídeos, e ela falou assim: eu vi ali, eu reconheci 10, 20 pessoas legais que divulgam a doutrina espírita. A maioria não é. A maioria é dizendo que é espírita, divulgando sua rede social, divulgando informação sem nenhuma base de conotação nem científica, nem espírita, nem doutrinária, nem religiosa, muito menos cristão. Então, quem é espírita dentro do movimento tem que aprender sim que a gente tem que assumir essas ferramentas aqui para divulgar. Aquele que tem base doutrinária tem que usar das ferramentas, porque senão vai continuar outras pessoas divulgando informações falsas, e principalmente quem tem bastante conhecimento, sim, continuar divulgando a doutrina espírita, divulgando o livro dos espíritos, fazendo palestras falando sobre o livro dos médiuns, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e de forma fácil, palatável, divulgável, porque a doutrina espírita ela é para ser para todo mundo, ela não é para ser feita para elite, ela é para ser para qualquer um que não tenha conhecimento, como para aquele que tem muito conhecimento. Então, tem sim que ter gente que divulgue o conhecimento da doutrina naquilo que ela se pertence, que é na sua integralidade, como Kardec trouxe, né? Como ele trouxe para ser palatável. E assim, aquele que diz que o Kardec está ultrapassado é porque nunca leu um livro de Kardec, nunca leu de forma profunda, eu acho que nem superficial, porque não há uma doutrina que se. A cada vez que você lê o livro dos Espíritos, mais e mais a gente aprende, mais e mais tem no que se aprofundar, mais tem como crescer dentro disso. Só que isso tem que ser divulgado de forma adequada, porque assim, vejo, não vou falar aqui alguns nomes de pessoas que falam prolixamente, que têm, nossa, um idioma maravilhoso, que tiram informação. Eu tirei disso, daquilo, daquele lugar, e na realidade não tem nada de. Nem realidade, tem muito misticismo e muito disseminar o que não é real, assim, porque pegam o nosso conteúdo transcendente, que o espiritismo é, de reencarnação, pegam conhecimentos que a gente sabe da vida e da continuação dos mundos habitados, aí pegam história de alienígena com história de e juntam tudo numa mescla só para chamar a atenção e começam a divulgar isso como sendo algo espiritualista ou algo assim. E pessoas que estão indo na televisão, que estão fazendo programas de internet muito assim divulgados dentro de vários lugares.
um pouco assustador. Eu recebi semana passada o vídeo de um amigo pessoal meu, que é espírita há mais de 20 anos. Eu falei, eu vi o vídeo, 40 minutos do vídeo, eu falei, por que você me mandou? É para falar sobre a baboseira que o moço está divulgando? Não, ele acreditou no que ele escutou. 20 anos, eu falei, gente, vamos voltar a estudar? Volta pro livro do Kardec, vamos voltar a ler de novo, porque fiquei meia hora, eu escrevi quase um livro contestando cada um dos itens que eu escutei naquele vídeo. Eu falei, isso tá errado, isso tá errado. Ó, dentro do livro dos espíritos não tá escrito isso. Vamos procurar fonte, pelo amor de Deus, porque disseminar fake news é o que mais se faz hoje. E as pessoas não sabem o que é fonte real, assim. E se você pega uma pessoa é, que tem a aparência de ser muito inteligente, que sabe falar muito bem e que tem um pouquinho de base escolar, nossa, e no caso, esse que eu vi em particular tinha, a pessoa pode divulgar absurdos. E eu não estou falando de uma pessoa, eu usei esse como exemplo, como a Nete Guimarães falou, tá mais do que na hora do movimento espírita começar a se mobilizar para fazer o que nós estamos fazendo aqui, conversar, que às vezes a conversa ajuda a divulgar de forma mais adequada. Porque o conhecimento, porque às vezes a gente acha porque estudou ou porque quis estudar e foi a fundo, todo mundo sabe, não. As pessoas não sabem. Não. As pessoas não têm obrigação de saber, a gente tem obrigação de divulgar. A gente tem muita obrigação de divulgar. Tudo bem. Deixa eu falar uma coisinha, rapidinho. Esse negócio aí de a gente querer mudar a doutrina espírita, a gente tem alguns que falam assim, mas será que tem necessidade de ter reunião mediúnica no centro espírita? Né? Aqui, por exemplo, a maioria das pessoas aqui, sabe, aqui a gente tem uma faculdade aqui, né? A universidade aqui, né? E alguns começaram a participar aqui das nossas reuniões, não voltaram mais. A maioria das pessoas aqui são mais simples, as que ficaram aqui, né? E eu queria dizer mais uma coisa, ó, aqueles que querem aparecer, né? Eu acho que uma boa palavra de Jesus, assim, que quando a gente quer demonstrar e tal, como você estava falando, né? Então eu lembro de Jesus que falou, ó, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Quer ser o maior? Serve, né? Seja humilde, vai servir. Aí sim você está mostrando que aquilo que você pode expor, tal, né? E quem se sente, se dentre nós aqui também, pegando a palavra dela que ela está falando, se dentre nós você se sente que clareou sua vida quando você está estudando o Espiritismo, né? Que as suas estudos estão melhorando, né? Que você, mesmo com sofrimento, você está conseguindo superar as dificuldades, todas aquelas que vierem, né? Que você está crescendo em consciência. Então como ela falou, você tem o dever de divulgar o Espiritismo. Tem o dever, né? Eu não estou falando para sair assim na estrada e falando, estou falando divulgar na forma das suas expressões, naquilo que você faz, nos seus exemplos. E se alguém te perguntar aqui, puxa, né, como você está diferente? Eu falei, graças ao Espiritismo. Você já você divulga esse negócio, né? Porque é um dever que nós temos, porque, caramba, a gente se molha em tudo melhor, e depois fica assim e não fala nada. Não dá, né? Tem que falar. Com certeza. E eu acho que é dentre as pessoas mais humildes que a gente vai fazer com que o espiritismo prospere, sim. Porque é através do amor, é óbvio que quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. É aquele que mais deveria divulgar a doutrina
e levar. Agora, se a pessoa mais humilde é a que consegue melhor fazer isso, tá maravilhoso também. Porque, ó, o que a gente sabe da época do Chico, pessoal aí do movimento espírita que levou o espiritismo ser o que é, muito, a maioria eram pessoas sem nenhum tipo de conhecimento escolar, mas com conhecimento espiritual imenso. Então é assim mesmo, e divulgar sim, não ter vergonha não. E não só não ter vergonha, como tá na hora sim da gente começar a se mobilizar como comunidade. Nós somos uma comunidade. Até para não. Porque assim, se a gente cala, sabe aquilo, aquele. Como é que é mesmo? Eu acho que é até filosofia. Como é que é? Quando a gente não fala, como é que é? Quando você. Se você se cala, você não propaga, né, a situação. Você não passa adiante. Como é que você sabe a verdade e não propaga a verdade? Como é que você pode ajudar? Seja de que maneira for. Às vezes as pessoas estão. Nós estamos vivendo numa época de tanta dificuldade psicológica. 90% das pessoas hoje em dia, eu não conheço ninguém que não toma remédio para. Quase ninguém, pouquíssimas pessoas não tomam remédio para depressão, para ansiedade, para seja para o que for. E assim, gente, é no espiritismo que a gente vai conseguir ajudar. É através disso e através de saber divulgar, de levar o que é real e verdadeiro, seja da maneira que for, não só através do diálogo, como através mesmo de vídeos como esse aqui que a gente está fazendo hoje, seja divulgando dentro da casa espírita e passando informação adiante, seja palestra física, presencial ou não. Trabalho mediúnico tem que ser dentro do centro espírita, o resto é na vida, no cotidiano. E é sim, pondo a cara para dizer assim, ó, eu tô aqui, é isso, é isso, é isso, vamos conversar? Eu não sei de nada, vamos junto aprender um pouquinho. Muito bem. Porque é assim que a gente muda as coisas, das situações que estamos vivendo. Muito bem, já deu o nosso horário. Hoje tá, vai estar bem animada, bem frutífera para pra todo mundo e tal. É, mas realmente a gente tem que conversar, tem que debater os vários temas, né? A gente está lendo o texto e refletindo, mas se tiver alguma dúvida, anote, né? Escreva e pode perguntar, né? A gente está estudando esse livro, mas dentro do estudo do livro a gente quer realmente ampliar pro conhecimento, né? A gente não tem pressa de terminar o livro. Então, se vai discutindo, vai surgindo temas, vão anotando e pode perguntar, ok? A gente vai conversando sobre tudo aí, tomando com esse livro como base. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Você tem de vontade hoje. Eu faço. Então, mais uma vez, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão, por mais essa bendita oportunidade de termos recebido mais esclarecimento sobre a doutrina. Aprendido mais coisas, coisas que nós devemos transmitir a quem precisar, a quem nos procurar. Que tenhamos essas oportunidades e nessas oportunidades saibamos como transmitir esses ensinamentos. Que seja esclarecido de acordo com a vontade do Pai. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Uma boa evidência para ser divulgada. Não? Ninguém. Ô, Lorenzo, apareceram duas evidências bem rapidinho, que eu achei bem bonitinha, né? Sabe, eu não sei o nome que se dá aqui. Eu acho que o Celso deve saber. Aquele algodão que dá no mato, que você sopra assim, sai um monte de guarda-chuvinhas, né? Pluminha, pluminha. Hã? Pluminha. Isso, então. Então, aquele lá, o vento batia assim nelas, e elas iam subindo, e elas se transformavam todas em vidros fininhos na mata, né? E quando pegava assim a chuva, as É gotas. dente de leão que chama. Dente de leão. Aí, quando via chuva mansa, as gotas da chuva se transformavam em vidros fortes, em várias formas. Então, ficava assim, no mato era fabuloso de ver. Ficou muito bonito. A Janete também tem. Microfone. Boa noite a todos. Então, a visão que eu tive foi de muita paz, serenidade, uma calmaria muito gostosa. Foi assim um trabalho muito bom, gostei muito. E foi isso, um ambiente muito bom, muito de calmaria. Foi isso. E boa noite, desculpa Boa o noite. atraso. Boa noite, obrigado. Meu Boa noite a computador todos. não ajudou. Desculpa o atraso. Obrigado, Lorenzo. Obrigado, Celso. Até amanhã. Boa noite, obrigado, prof. Desculpa o meu cansaço, porque realmente está difícil. Eu